daqueles vídeos que eu ligo a câmera e começo a bater papo com vocês, porque estava batendo no meu coração sobre um assunto que eu precisava compartilhar aqui. E como eu tinha conversado com vocês nos meus outros vídeos, que eu queria ter essa reaproximação aqui com vocês do canal que me acompanham há tanto tempo, de coisas que eu acho que é importante a gente falar. Tô aqui maquiada assim desse jeito porque a gente teve um ensaio de Natal que a gente faz sempre, enfim, meio que se tornou uma tradição que eu faço com a Amanda maravilhosa da LA Fotos e com as crianças. Então eu tenho um álbum aqui com várias fotos, às vezes de Páscoa, de Natal, de Ano Novo, Dia das Mães, enfim. E a gente foi fazer o de Natal. E ontem eu falei assim, cara, não, eu preciso ligar a câmera pra compartilhar sobre isso com o pessoal, porque tava mexendo comigo de uma forma, sabe? E agora eu vou ficar sem papas na língua. Encontrei até com uma seguidora essa semana, esses dias. Ela falou que me acompanha aqui desde a época do meu ex-casamento, quando, né, eu fiz as coisas do meu casamento com meu ex-marido. Então, assim, tem muita gente que me acompanha há muito tempo, conhece minha trajetória, minha história. E ela falou isso, Raquel, não deixe de falar, não deixe de compartilhar, não deixe de se expressar, sabe? Você me ajudou muito com as suas falas, com a sua exposição. E realmente a exposição para muitas pessoas requer coragem. Não é qualquer um que tem coragem de se expor, de expor as suas vulnerabilidades, de expor as suas fragilidades. Mas não é nem sobre isso que eu queria falar, não é nem sobre mim, por mais que, sim, tem um pouco. Eu vi um vídeo, eu não lembro qual foi o vídeo, de uma menina, enfim, onde o marido justamente reclama do fato dela tá não fazendo as coisas como deveria fazer. E, na verdade, ele se sentindo sobrecarregado sobre coisas que ela deveria fazer. E eu fiquei pensando assim, calma aí, ela deveria fazer por quê? E eu acho que não precisa nem falar, né, gente? Graças a Deus tem informação, não é tipo, ai meu Deus, criticando e tirando a romantização da maternidade, nem tudo mais. Eu acho que eu tava refletindo sobre isso esses dias. Eu sou apaixonada, óbvio, pelos meus filhos. Eu não me veria hoje sem ser mãe, né? Confesso que o segundo, o Joaquim, veio porque eu quis que ele viesse, porque talvez se eu tivesse até hoje com meu ex-marido, coisa que eu acho que isso nunca aconteceria na vida, eu não teria um segundo filho, porque eu acho que nunca foi um desejo de ter 2 filhos. E aí eu falo que é quando Deus bate no seu coração, não porque a pressão da sociedade fala, você tem que ter um segundo filho, você dá um irmão pro seu filho, né? Uma amiga minha sempre falava, tem que ter um segundo filho. Eu falo assim, meu amor, você vai criar, você vai cuidar, você vai pagar? Não vai, então não mexe essa porra do saco. Eu só quis ter o Joaquim quando eu e o Daniel, né, estivéssemos preparados, na verdade, quando eu estivesse preparada e quando eu quisesse. E aí bateu, enfim. Mas não é sobre isso. E o que acontece? Cara, eu fico refletindo que realmente quando eu paro pra pensar no tempo que eu não era mãe, como eu vejo algumas pessoas assim, que trabalham com a internet e expõem às vezes sua vida profissional ou pessoal sem ter filho, eu vejo como as coisas são diferentes. Eu digo em relação a tudo, em relação a tempo, a saúde mental, a independência. Eu não quero colocar um peso na maternidade não, tá? Mas eu só quero mostrar pra vocês como é complicado. E eu não tô falando aqui de mulher, mas eu tô falando mais da maternidade, de mães. E quando a gente se torna mãe, porque assim, quando você namora e, sei lá, um cara tá enchendo teu saco, ou tá recriminando, ou enfim, não chega junto, ou seja lá o que for, você mudar um pé na bunda e tchau. Quando você tem um filho, gente, é tão complicado. Não de você se separar, porque eu, por exemplo, me separei do meu ex, pra quem não acompanha o rolê, né? Quando o Davi tinha 10 meses, quando meu primeiro filho tinha 10 meses. Graças a Deus era independente, eu nunca precisei de homem pra me sustentar. É só isso que eu peço a Deus, trabalho, que eu nunca preciso depender de ninguém pra isso, porque é muito difícil você depender do outro. Só que quando você se torna mãe, é importante, não importante, mas sim, você tem que depender do outro num sentido, você não pode colocar a carga toda nas suas costas. Eu fiz isso muito com meu ex-marido, né? Quando eu tive o Davi, eu lembro que eu sempre fui essa pessoa meio, não, deixa que eu faço, deixa que eu carrego. Não precisa. Eu não queria dar trabalho pras pessoas, eu não queria pedir ajuda, eu achava que eu dava conta de tudo, que eu era fortona, fodástica, incrível. E eu acho, assim, que a minha primeira maternidade, ela me fez ser uma pessoa completamente diferente, me tornou guerreira, me tornou uma mulher realmente, tipo, a Mulher Maravilha, sabe? E foi uma virada de chave que eu sempre falo em qualquer vídeo meu que isso é inexplicável. É só
só vivenciando pra você entender qual é essa virada de chave. Me tornou muito mais mulher e muito mais forte, muito mais guerreira. Inclusive força, que eu sempre falo isso pra quem quer ser mãe, né? A demanda é complicada, é difícil, é cansativo, mas você se torna uma mulher com uma força que você mesmo não imagina que tem. E é sobre isso que eu também queria falar. Porque é uma mistura de assuntos, mas que, de certa forma, eles estão interligados. Nenhuma mãe... É por isso que eu falo que é mãe, porque quando você não tem ninguém que dependa de você, foda-se a hora que você acorda, foda-se o que você vai comer, foda-se o que você faz no seu dia. Mas quando tem gente que depende de você, o bagulho é mais embaixo, sabe? Tipo, aí a parada é bizarra. Porque por mais que você queira estar no fundo do poço, por mais que você tenha depressão como eu já tive, por mais que você esteja cansada, por mais que tudo aconteça na sua vida, você tem uma pessoa que depende de você. E é aí que entra essa força que você às vezes queria se entregar, porque eu até em últimos vídeos meus eu falei, eu não quero ter essa força, eu não quero me tornar forte, sabe? Só que a maternidade exige isso de você. E quando eu falo que sim, nós deveríamos depender do outro, que eu digo no sentido assim, cara, eu tô generalizando, tá, gente? Porque hoje eu tenho uma pessoa comigo, claro que é o Daniel, que é um pai incrível, que não é só um pai incrível, mas antes dele ser pai, ele era pai do Davi. Ele não é pai do Davi, tá, gente? Ele é o padrasto do Davi, mas eu falo que ele é pai porque ele literalmente pegou o Davi, né? Eu conheci o Daniel quando o Davi tinha 2 anos, ele literalmente abraçou o Davi como se fosse pai, por mais que ele não soubesse o que é realmente ser pai. Porque eu falo que ser pai, assim como ser mãe, é um aprendizado, é convivência, né? Apesar que, pra mim, quando você se torna mãe já com seu filho na barriga, é um sentimento que é indescritível. Normalmente os pais se tornam pais quando vem a criança nascer. Alguns só se tornam pais quando começam a interagir, o que foi até, eu acho que, o caso do meu ex. Enfim, então o Daniel, ele sempre foi muito presente, ele foi muito prestativo comigo em relação ao meu trabalho, em relação, não, vai lá, faz, vai viajar, viaja, eu fico com o Davi, eu dou conta de tudo, enfim. Mas ainda assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E nesse vídeo que eu vi, era justamente isso. Sempre vai ter a mãe ali. Então, por exemplo, alguém sabe, algum pai, ou tipo Daniel, ou seja lá, se pergunta aí se seu marido ou o pai do seu filho sabe qual foi a última vacina que seu filho tomou, se ele tem alguma coisa pra levar pra escola. Nós estamos aí com a Semana da Criança, tipo, todo mundo aí fazendo cabelo maluco, festa maluca, mochila maluca, toda porra maluca. É o pai que tá fazendo cabelo na sua filha? Não é o pai que tá fazendo, porque o pai pega a bunda dele, vai tomar banho e vai trabalhar. E nesse comentário era justamente sobre isso, um cara reclamando da mulher que ela não estava fazendo o que ela deveria fazer em casa, que era meio que obrigação dela. Obrigação por quê? E engraçado que eu parei pra pensar e falei, não, preciso falar sobre, porque, por exemplo, hoje mesmo aconteceu uma situação que eu fiquei assim, caralho, é verdade. Tipo, se o homem não fizer, a mulher sempre vai fazer, por mais que ela não queira. Ela vai fazer. Então, por exemplo, se o seu filho tá precisando de um remédio e aí você pede pro seu marido ir lá na farmácia comprar e o filho da mãe não quer comprar, não vai você, não sei o que, não. Aí você fala assim, não vou. Eu também não vou. Cara, a mãe, ela não consegue, tipo, não deixar de ir. Ela vai, sabe? Ela vai. Eu me vi numa situação essa semana com o Daniel no mesmo estilo. Normalmente, gente, isso eu compartilho da minha dor com vocês, não me julguem, tá? Mas assim, eu já trabalhei, eu já fui CLT, eu já trabalhei desde cedo, quem me acompanha há muito tempo aqui sabe. Eu acordava, tipo, 5 e pouca da manhã, porque eu gostava de me arrumar, pegava o ônibus, pegava metrô cheio, tipo, encurralada mesmo. Assim, já sofri todos os perrengues da vida. E, tipo, não acho que é perrengue, acho que isso é aprendizado e, infelizmente, a vida do brasileiro é assim, né? A grande maioria. Mas o que eu mais odiava era acordar cedo. E assim, eu já passei parte da minha vida acordando cedo pra ir pra escola, coisa que eu odiava. Chegava no final de semana, eu queria dormir até tarde. A minha mãe pentelhava porque das 10 a gente não podia passar, que era um absurdo. Eu falava assim, até quando eu trabalhava, tá, gente? Trabalhava, fazia faculdade e trabalhava. Minha mãe perturbava o final de semana que a gente não podia dormir até tarde. Na casa dela a gente não podia dormir até tarde. Enfim, quando eu me tornei autônoma, ou seja, resolvi largar o meu emprego, me dedicar à minha vida, ser autônoma, eu pude determinar os horários que eu quero trabalhar e o horário que eu quero acordar. Tanto que, assim, óbvio, eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava, por incrível que pareça. Assim, minha vida é mais uma loucura, porque você tem um horário ali de 8 horas, saiu do trabalho, tá tudo bem, tranquilo, foda-se o resto do mundo. Mas eu não queria, assim, o fato de acordar cedo sempre foi um perrengue pra mim. Quando eu me tornei autônoma, caraca, tipo, não preciso mais acordar cedo pra levar filho na escola. E o Davi, desde sempre estudou à tarde, que era muito bom pra mim, porque eu não acordava cedo naturalmente
Eu trabalhava normalmente à tarde, então pra mim ele tá na escola seria melhor, né, pra poder fazer meu trabalho, buscava ele. Então ele sempre estudou à tarde. E aí, desde que eu conheci o Daniel, ele sempre falava, é muito ruim. E o Daniel sempre acordou cedo, sempre foi do esporte, eu nunca fui, blá, blá, blá. É muito ruim pra criança acordar tarde, né, ir pra escola tarde, porque perde o dia, não consegue fazer uma atividade, não sei o quê, não. E o Davi só fazia jiu-jitsu de manhã e fazia também natação de manhã, então era sempre uma correria mesmo. Resumindo, eu falei, o dia que eu colocar o Davi pra estudar de manhã, você que vai levar ele. E aí a gente teve o Joaquim, e o Joaquim desde o ano passado começou pra escolinha. E o Joaquim começou a estudar de manhã. E o Davi, na época, estudava à tarde. Eu não consegui trocar o Davi pra tarde. Então, assim, já desde o ano passado que eu tenho esse perrengue de acordar cedo pra arrumar a criança lá aqui pra levar pra escola. E o Davi, esse ano, eu consegui mudar o horário na escola pra de manhã, pros dois realmente estudarem de manhã. Não ter esse perrengue de ir buscar um, buscar o outro, levar, não sei o que era um perrengue, sim. E aí, simplesmente, hoje a gente teve esse impasse. Normalmente, segundas e sextas eu levo as crianças porque eu tenho meu beach tênis, então segunda eu já vou acordar cedo, então eu já acordo cedo, não mesmo não querendo e tal, eu levo. Então normalmente uma semana eu levo segunda, quarta e sexta, o que na semana seguinte ele deveria levar terça, quarta e quinta. E aí, ontem eu já tinha falado pra ele, falei, amanhã é dia de levar as crianças da escola. Aí hoje ele acordou e eu, olha, eu sou tão neurótica, é isso que eu falo, cara. Vê se um pai faz isso. Eu coloco o relógio pra despertar mesmo quando é ele que tem que acordar. Eu que literalmente tenho que acordar, né? E aí, eu vou acordando de 10 a 10 minutos normalmente. Eu acordei com o relógio, eu falei, Daniel, você não vai levar as crianças na escola? Ai... eu vou. Porque eu tinha que buscar eles cedo hoje, que a gente teve esse ensaio, então de qualquer forma eles vão ficar pouco tempo na escola. Aí ele falou assim, mas eles vão ficar pouco tempo, eles não precisam ir. Eu falei, não, eles têm que ir. Joaquim, ok, mas o Davi precisava ir, tinha atividade na escola e tal. E aí eu fiquei cobrando ele, eu falei, Daniel, levanta, tipo uma mãe. E aí ele, caraca, você é muito mãe, cara. Pô, eu vou levantar, espera e tal. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, cara, por que eu não viro pra porra do lado e dane-se o que o outro vai fazer ou não? E se ele não levar, sabe? A responsabilidade. Então, quantas mães abdicam de várias coisas na sua vida em prol do seu filho, enquanto os pais, óbvio, não abdicam? Isso não é novidade pra ninguém, não precisa nem estar aqui alarmando. Mas assim, e ainda vem cobrar do tempo que a mulher tem que fazer ou uma atividade ou específica, ou porque não tá dando conta. Cara, fala sério. Eu precisava compartilhar isso com vocês, porque a gente precisa entender e tirar essa culpa da gente. Nós, mulheres, precisamos parar de nos culpar pelas coisas. Quantas vezes eu me vi mal, chorando, me culpando porque eu não tinha tempo de estar agora brincando com meu filho, de estar agora montando um Lego com ele, de estar ali fazendo uma atividade diferente, de repente meu filho, o Joaquim, tá com a babá enquanto eu tô aqui trabalhando. Quantas vezes eu me senti culpada? E hoje em dia eu não me permito mais me sentir culpada, porque eu estou dando o meu melhor e eu faço o meu melhor. A minha mãe trabalhava pra caramba. Eu realmente só tinha essa ideia de ver ela à noite e tal. Meu pai também trabalhava pra caramba. Eu não tô dizendo que você não tem que passar tempos com seus filhos, óbvio, porque eu acho que muitos filhos se sentem sozinhos porque o pai e a mãe só precisam trabalhar, eles não são presentes na vida dos filhos, é diferente, tá? Eu sei que eu sou presente na vida dos meus filhos, mas eu tenho que parar de me sentir culpada, pelo outro, sabe? Nós não podemos levar esse peso, a gente já tem tanto fardo, tanta coisa que a gente tem que carregar sozinha, então a gente tem que parar. Nós, mulheres, nós aguentamos coisas pra caramba, então a gente não tem que levar desaforo ou se sentir mal pelo outro. E eu tô falando isso porque nesse vídeo que eu vi, ela comenta que ficou super mal com o comentário do companheiro e que ela sempre se dedicava pras coisas de casa. E não é só porque o homem vai trabalhar que ele tem que... Hoje em dia as mulheres também trabalham e esse é o problema, né? As mulheres trabalham em casa, elas se dedicam aos seus filhos, porque se elas não se dedicarem, quem é que vai se dedicar? Quem é que vai fazer? Então, assim, parem de se sentir culpadas, porque vocês já são sobrecarregadas. Não existe isso de, eu estou mal, vou sumir. O teu companheiro vai sumir. Mas você, como mãe, gostaria de sumir? Gostaria de sumir. Você pode sumir? Não pode sumir. Quem vai cuidar das crianças? Você entende a diferença que eu falo também, que é uma coisa que eu já até compartilhei em outros vídeos? O pai nunca vai ser mãe? Não, eu vou generalizar, tá? Eu vou generalizar, porque eu acho que se existe um pai que é 100% literalmente mãe, é 1 ou 2%, tá? Que é a grande maioria. Claro que
Eu falo que, assim, tipo, tem umas coisas que não passam na minha cabeça, né? Por exemplo, a minha mãe falava assim, quando eu falava do meu marido, em relação ao Davi, que não pegava, que isso, que aquilo, não sei o que, não, porque, cara, eu que cuido do meu filho de segunda a sexta, ele veio de 15 em 15 dias, ainda quer dar pitaco, ainda quer não sei o que, acha que tem direito só porque enfiou um porra de um esperma, sabe? Enquanto quem cuida sou eu, mas ok. Dá amor, dá carinho. Mas não é só isso que faz uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus, eu como na minha alma, mas tudo bem. Aí a mãe falava assim, ai, mas pelo menos ele pega o Davi. Tem muito pai que nem pega o filho. Oi? Eu tenho que agradecer porque ele faz o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, quando eu me sinto até chata e ser, como o Daniel falou assim, ai, você parece uma mãe. Cara, pode ser. Mas agora eu vou fazer o lado foda-se, tipo, vai lá, Bangu. Se tiver comida, tem. Se trocou de roupa, trocou. Se vai pra escola, trocou. Se vai ter atividade na escola, não quero nem saber. Sabe qual é a vontade de fazer isso? Dá vontade de fazer isso, tipo, uma semana sem caos, sabe? Porque, cara, não adianta. Nunca será. Tem uma amiga que fala assim, nunca será. Só que nós não podemos permitir essa culpa em nós. E é sobre isso que eu vim falar do vídeo da mulher desabafando e ficando mal porque, né, o marido falou isso pra ela, o companheiro falou isso pra ela e tal. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, a gente passa por isso sempre, toda hora. É isso que eu tô falando, eu tenho um puta companheiro, eu valorizo. Eu faço questão de enfatizar. Mas quem me enfatiza, gente? Isso eu já falei em outro vídeo também, né? Quem é que vai elogiar a mãe pelo mínimo que ela faz? Tu já levou um elogio hoje? Não, sabe por quê? Porque é o teu normal. É a tua obrigação. Não é a obrigação do outro, mas é a tua obrigação. Porque quando ninguém faz, todo mundo sabe que você, como mãe, vai ter que fazer. Mesmo tu não querendo, mas tu vai fazer. Então não sinta culpada por nada nessa vida. Se você é mais ou menos mãe, eu acho que existe... Por exemplo, eu queria ser muito mais do que eu sou, óbvio, mas eu tenho também meu trabalho, que eu amo, que eu faço, as coisas, o meu tempo, os meus afazeres, e isso eu não quero mais abdicar, sabe? E não posso me sentir culpada. E não vou me sentir culpada. E você, mulher, não precisa se sentir culpada. Claro, desde que você cuide e trate com todo respeito o seu filho, né? Porque tem muita mãe aí que não merece ser chamada como mãe, né? Pelo amor de Deus, a gente também sabe disso, né? Porque não vou dizer que também são todas as mães que são maravilhosas e incríveis. Mas tô dizendo só em relação a essa comparação do homem com a mulher. E por que eu trouxe a maternidade? Porque quando você não tem filho, você tem muito mais tempo, você tem essa independência, você não tem que dar satisfação a ninguém depende de você, sabe? É igual um cachorro, a gente fala que é filho, porque o cachorro também depende de você, tem alguém pra colocar comida, tem alguém pra dar banho, tem alguém pra levar no médico, remédio e não sei o que. Então tem um ser vivo que depende de você. Então é sobre isso. Quando você não tem ninguém, você não tem que dar satisfação, ninguém depende de você, você faz o que você quiser da sua vida. E aí você tem muito mais tempo. Você tem uma qualidade de vida muito melhor nesse sentido, sabe? De ter mais tempo. Por quê? Porque não existe essa igualdade de afazeres entre o homem e a mulher. A gente luta por isso, talvez a gente luta por isso. Talvez a gente tenha mudado muita coisa na sociedade que não deveria mudar. Talvez. Mas... toma aí, né? Mas não deveríamos se sentir culpadas. Jamais. Não se sinta. É sobre isso, gente. E aí eu quero saber se vocês pensam igual. Comentem o que vocês acham, porque é sobre isso. Vamos buscar o nosso espaço, vamos lutar por ele e vamos tentar igualar e demandar também funções função para os outros. Não se sinta mal de pedir ajuda, não se sinta mal de demandar, não se sinta mal de não fazer, de dizer não. Não se sinta mal por isso, tá? Pense nisso e reflita. Beijo.